Que bom estar com vocês, pelo menos assim, usando esse recurso que veio para ficar, né? Com É verdade. certeza, cada vez mais estas videoconferências, elas serão usadas. Embora nós queremos ver, apalpar, tocar, né? Nós, brasileiros, nós latinos, nós temos o olho na ponta do dedo, né? A gente tem que tocar, né? Para enxergar, a gente tem que abraçar as pessoas e dar uma saudade grande de cada um de vocês. Mesmo pelo pouco tempo que tivemos em Quatro Barras, mas nos encontramos em outros lugares também. E nós sabemos que este amor não é fruto de conversas, não é fruto de contatos, é fruto da união que nós temos em Cristo Jesus. É Ele que nos fez assim e nos amamos antes da fundação do mundo. Nos conhecemos, né, em Cristo Jesus. Dias como Samuel orou, o irmão Samuel orou, dias diferentes, dias difíceis. E muitas mudanças virão pela frente como resultado desses dias, adequações. E na obra missionária aconteceu muito disso. Como falei na última oportunidade que tivemos de conversar, os povos indígenas, principalmente, foram olhados com mais intensidade para impedir pessoas de entrarem até eles, para não levar o possível contágio, porque eles são grupo de risco, não tem certas resistências como nós temos, um pouco mais para vírus e coisas assim. Então, a obra missionária com povos indígenas, principalmente aqueles que estão lá na Amazônia, nas selvas, ela foi tremendamente afetada. E estamos voltando pouco a pouco, mas ainda em alguns lugares nós não conseguimos enviar missionários de volta, há algumas restrições. Porém, a grande beleza de tudo isto é como Paulo escreve em uma das suas cartas, que a palavra do Senhor não está presa, a palavra do Senhor não está em lockdown, a palavra do Senhor continuou avançando e nós tivemos notícias boas aonde nós tínhamos trabalho. Aonde nós tínhamos trabalho, o Senhor levantou crentes fiéis e eles, os próprios indígenas, pregavam para os seus próprios parentes, né, como eles falam, e tem havido algo muito lindo de se ouvir, né, nestes lugares. É claro, eles estão pedindo o nosso retorno e estamos, pouco a pouco, voltando. Mas sentimos o impacto. E só Deus sabe, só Ele tem ciência do que virá pela frente. É verdade que situações como estas, elas produzem reações. Haverá resultados em tudo isso daí. E nós oramos para que estes resultados, estas alterações, elas sejam benéficas. Uma delas, eu creio que tem sido, é que em alguns lugares, depois que os missionários saíram, que eles continuaram fazendo o trabalho, alguns deles perceberam que eles podem fazer, que eles têm que fazer algo, e o Senhor vai usar estas vidas. A iniciativa de vários destes irmãos. Também algo lindo que nós vimos nestes dias, o nosso Instituto Bíblico, que capacita obreiros para o trabalho transcultural. Então, nós temos um treinamento teológico, bíblico mesmo, intensamente Bíblia, não falando da Bíblia, mas estudando a Bíblia, lá no Instituto Bíblico Peniel. E o outro que é mais técnico, onde você aprende como aprender uma língua indígena, como fazer alfabetização numa língua que não tem cartilhas,
como analisar a cultura. Então, no nosso Instituto Bíblico, no meio desta pandemia toda, nós tivemos 16 novos alunos entrando. Nós estamos lá com 53 alunos, lá no sul de Minas. No meio de uma crise como esta, foi algo lindo de se ver. E nós estamos orando para mais candidatos. E vieram jovens, vieram, na maioria deles, casados. Poucos são solteiros. E nós estamos louvando a Deus. As aulas continuam com todo aquele cuidado, protocolo. Imagina uma crise de Covid num dos nossos institutos, aí, desses dois lugares, seria muito triste. Mas a obra continua. E no meio disto, irmãos, está aí ataques do inimigo tentando impedir, usando o argumento da Covid. Então, houve dois partidos bem da esquerda, mandaram para o Supremo Tribunal Federal um pedido dizendo que, por causa da Covid, fica proibida a presença de missionários. Foi bem específico mesmo, a presença de missionários. E nós sabemos que aí é só uma desculpa, porque eles vão usar, se o Supremo desse para eles o sim, é proibido, eles iam usar isso para o resto da vida. Está proibido, o Supremo proibiu a presença de missionários. Então, nesses dias, lá no Supremo, nós estamos com advogados, estamos orando, trabalhando para que o Supremo não acate esta solicitação de uma ONG indígena e desses dois partidos da esquerda. Sabemos que, indiferente disso, nós continuaremos pregando, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente fala isto com convicção, e nós sabemos que, quando nós falamos isso, eles se arrepiam, porque, para eles, a Constituição é maior do que qualquer coisa. Nós sabemos que, para nós, a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa. Mas, se você falar isso no Congresso Nacional, criou briga. Cria mesmo. Na França aconteceu esses dias. Um ministro francês disse que é inadmissível alguém dizer que a Bíblia é maior do que a Constituição. Na França, foi na semana passada, alguém falou isso daí. Então, nós continuamos labutando, lutando, daqui desse escritorio que vocês estão vendo, escrevendo todo dia reuniões, trabalhando com isso, com os colegas. Por outro lado, irmãos, acho que foi o Samuel também que disse, que conhecia alguns que já morreram, foi na oração. Irmãos, enquanto estava distante, a gente parece que não tem nada a ver com a gente, né? Mas aí nós tivemos um missionário que contraiu Covid lá no Amazonas, lá em Manaus, o Felipe, e ele ficou internado vários dias. Tentamos trazê-lo para o sul quando era possível, não foi, e ele acabou falecendo lá. Foi muito triste. Depois, uma outra irmã, chamada Almerinda, irmã incrível, vocês precisam conhecer a história dela. Converteu-se novinha e logo foi fazer o treinamento da missão. Mesmo quando era nova convertida, ela já acompanhava uma outra missionária aqui no norte de Goiás. Antigamente era Goiás, agora é Tocantins. E ela evangelizava muitos lugares. Aí ela fez todo o treinamento da missão e foi trabalhar entre os índios Carajá, na Ilha do Bananal. A Almerinda e a sua colega Wanda Aren. Trabalharam ali, irmãos, mais de 30 anos. E ela estava aqui no nosso lar para missionários, né? É um abrigo para missionários que já estão de idade, não tem para onde ir, não tem apoio, não tem família. E ela estava lá e já não levantava mais normalmente da cama, então ela tinha uma cuidadora.
E não é que a cuidadora apareceu com Covid um dia e esta irmã pegou a Covid. E começamos a cuidar dela como instituição e uma irmã cuidou dela mais intensamente, chamada Néia. E a Almerinda precisou ser hospitalizada e foi piorando, a Néia acompanhando, mas chegou um momento de madrugada, recebemos a notícia que a Almerinda tinha falecido. Foi na semana passada. É o terceiro sepultamento que nós vamos fazer. Ela já foi sepultada, tudo, mas nós vamos fazer um culto, né? Um culto memorial para isto, de missionários. E aí, depois da Almerinda, passam uns 2, 3 dias, a Anéia, nossa missionária, que estava cuidando dela, ficou com Covid. Ela ficou com Covid, está hospitalizada, ficou grave, mas foi melhorando e ontem ela escreveu para minha esposa que talvez nesta semana ela saia. O esposo dela, o Raimundo, também ficou com Covid. E aí isso chegou muito perto de nós. Muitos outros missionários estão com Covid. Ontem estávamos conversando com alguém lá no Santarém do Pará, missionário nosso, o casal também está com Covid. E esta é uma doença muito... ela é isolacionista, né? É uma doença que tem que ficar isolado e você não pode acompanhar, os parentes não podem acompanhar. A maior tristeza que eu escutei é que no sepultamento, como foi o caso da Almerinda, o caso lá do Felipe, em Manaus, 5, 6, no máximo 10 pessoas, distante, aí tem ali uns 5, 10 minutinhos, e aí sepulta, ninguém vê, ninguém sabe, é separado mesmo, é um isolamento, é uma doença que isola, a máscara isola, o isolamento social acontece, é realmente uma grande, grande tristeza. E isto aconteceu com a Almerinda, a nossa missionária, e eu contei essa historinha porque ela faz parte da introdução da nossa mensagem. Nós temos uma doença que isola as pessoas, que deixa as pessoas sozinhas. E a maior pergunta que surge agora, e tem surgido com uma força muito grande, nesse isolamento, é as pessoas querendo a presença do Senhor. Elas querendo sentir que o Senhor está por perto. E a gente sente isso, irmãos. Nesse isolamento que nós somos acometidos, nós queremos crer na contínua presença de nosso Deus conosco. No meio de uma pandemia que isola, no meio de uma pandemia que separa as pessoas. É uma doença que traz marcas profundas na vida de cada um de nós. E o mundo não está olhando para o Senhor e nós queremos olhar para o Senhor, como a palavra dele nos orienta. Então, esta será a nossa mensagem. Ainda queria chamar a atenção dos irmãos que toda situação difícil produz reações. Uma ação produz uma reação, é uma lei da física. E esta pandemia, esta ação fortíssima tem produzido todo tipo de reações, algumas delas tremendamente negativas. Escrevi algo um dia desse, a pedido de alguém, um artigo sobre os efeitos ruins da pandemia. Quando apareceu o egoísmo, pouca vacina, meu braço primeiro, ou o meu emprego primeiro,
o meu lugar na fila primeiro, reações ruins. E eu me lembro quando o povo de Israel, em Êxodo, se não me engano, 32, Moisés subiu ao monte, o povo ficou sozinho, e naquele estar sozinho, apertaram a Arão, e disseram para ele, olha, este homem que foi para lá não voltou mais, faze-nos deuses que nos guiem. Então, naquela situação difícil, ele se deixou levar e fez um ídolo, um bezerro, e fez a seguinte declaração, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Irmãos, que tamanha tragédia, que tamanho desvio por causa de uma circunstância, por causa de uma situação. E nós podemos falar, não, mas era o povo de Israel. Não, irmãos, nós somos sujeitos a estas coisas. Paulo diz em Gálatas, me admira que tão rapidamente afastastes do verdadeiro evangelho. E nós saímos lá do Velho Testamento, de quase 5.000 anos atrás, o povo de Israel no deserto, e vamos ali para 2.000 anos atrás, Paulo já dizendo que afastaram do Senhor. Aí agora nós temos, nos dias atuais, uma pergunta, uma interrogação, o que será da igreja nos próximos dias, com tantas pessoas descrentes? Vocês imaginam aqueles grupos que falavam de curas e curas, vem aqui para ser curado, e aí a pandemia chegou e acabou aquelas... teve um ou outro que chegou a vender feijão santo, né? Coisa assim. Mas você imagina como esses grupos estarão? Como eles estarão decepcionados diante do engano em que eles viviam? Daí, meus amados irmãos, a necessidade de aprender a conviver em momentos trágicos, em momentos difíceis, para termos a reação correta. É isto que eu queria chamar a atenção nesta manhã, e eu farei agora na permissão do nosso Deus. Eu quero convidá-los a fazer a leitura de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Na versão que eu tenho, eu não estou certo se é corrigido ou atualizada, mas é uma das nossas mais tradicionais. Ela diz o seguinte, deixa eu perguntar para os irmãos se os irmãos conseguiram abrir suas Bíblias aí. Abriram, irmãos, suas Bíblias no texto? Eu farei a leitura bem pausada, porque nós estamos falando por imagens, né? Num aplicativo. Vamos lá. Assim está escrito. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, falando de pandemia, nós pensamos numa situação crítica, numa crise. Talvez aqui em casa eu não perceba tanto, só ouço.
Mas aquele que está no hospital, aqueles que trabalham na saúde pública, aqueles que estão nas ruas e que veem os hospitais lotados e tudo mais, a crise estabelecida, poderiam dizer: não há uma situação crítica tão grande como esta. Porém, o texto que nós acabamos de ler mostra uma crise sem precedentes, uma situação única na história. E nós temos ali 3 pessoas sendo crucificadas. E entre aqueles 3 que estavam sendo crucificados, haviam 2 que, segundo eles mesmos, mereciam ali estar, pelos seus feitos. Eles haviam sido pegos numa conspirata, eles haviam sido pegos numa ação política e também eram criminosos, haviam matado. E um diz: nós fizemos isto. E ali estava o outro, que era nada mais, nada menos o Senhor Jesus Cristo, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou cegos, multiplicou pães. Por uma só palavra, ele disse: menina, levanta-te. E pegando na mão da menina, ela levantou. Ele disse a Lázaro: sai para fora. Ali estavam aqueles que todos corriam para tocar-lhes. Uma mulher disse: se ao menos eu tocar em suas vestes, serei curado. Um centurião diz: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será salvo. Era ele, o Filho de Deus, que ali estava na cruz. Ele disse para Filipe, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Era ele que estava ali na cruz naquele momento. Por que eu enfatizo isto, meus irmãos? Porque nos dias de pandemia, nos dias de dificuldades, é muito fácil termos a visão turbada, os olhos que não conseguem enxergar no meio da escuridão, os sentidos que desaparecem, não se percebem, como aquele pai que havia acabado de perder o filho, pergunta a alguém que foi ali consolá-lo: onde estava Deus quando meu filho veio a morrer? Sim, no meio da crise, desta crise tremenda que vivemos, é muito fácil sermos levados para direções opostas e não perceber que o Senhor está conosco. Nós temos 2 homens e eles tiveram atitudes diferentes com relação ao Senhor Jesus. Um deles dizia fortemente contra o Senhor Jesus Cristo. Ele falava que o Senhor Jesus Cristo havia, não estava fazendo o que devia fazer. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E é interessante que estes malfeitores, ou não queria estar ali com Jesus. Jesus, sim, ficaria, mas eles não. Eles achavam que era terrível estar com Jesus crucificado no mesmo lugar.
Se tu és o Cristo, zombava de Cristo, não cria em Cristo, falava mal de Cristo. Porém, o outro disse, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Observe, irmãos, a atitude diferente desses dois homens. E é esta a ênfase que eu quero dar nesta manhã e rogo que o Senhor fale conosco. Esses dois criminosos, pelo menos um deles, experiente, eles ficaram preocupados com a sua reputação ao serem crucificados na companhia de Jesus. E para que não fosse associado a Jesus, diz em Mateus 27, 44, o mesmo texto análogo, diz, e lançaram os mesmos impropérios contra Jesus. Os mesmos que a multidão lançava. Talvez expressar o seu abuso àquele sofredor, quando eles estavam tão perto, só vinha revelar a profundidade da depravação destes homens. A sua animosidade para com Cristo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, revela um coração depravado, um coração longe, distante do Senhor. Sabe, meus irmãos, o meu temor é que no meio de algo como nós estamos vivendo, alguns irmãos, por razões diversas, têm uma atitude de incredulidade, de esfriamento, de distanciamento. E isto é trágico, meus queridos irmãos. É trágico, principalmente quando pessoas sucumbem. Queridos, quando nós oramos por eles e intensamente, lembro-me que quando nós tentamos trazer o Felipe lá de Manaus e ele não pôde vir, chegou aí uma UTI aérea para lá, mas ele não pôde vir porque a condição física não permitia. Foi buscado um irmão, um outro missionário, que estava em Lábrea, lá no Amazonas, e ele veio para Goiânia. Arrumaram uma UTI para ele, ele ficou hospitalizado, passa-se os dias, muito grave, e aí vai o tratamento, ele tem uma melhora muito grande. E ouvimos, né, um áudio emocionado da filha, que dizia, Deus é poderoso, Deus está fazendo maravilhas, Deus está agindo, muito obrigado por vocês que trabalharam, e meu pai agora está sendo bem tratado, está melhorando. E nós louvamos ao Senhor, e passa-se um dia, 2 dias, as notícias diminuem, e nós começamos a perguntar, o que aconteceu com ele? Foi curado? Saiu? Aí, numa manhã, olhando as notícias, a primeira coisa que eu vejo é que ele havia acabado de falecer. Eu fico imaginando a filha, que havia falado tão lindamente sobre o pai. Eu fico imaginando como o seu coração deve ter torcido naquela hora e por quê, como, o que aconteceu. Porque, amados, de uma certa forma, natural. Não é espiritual, mas é natural. Aí estas dúvidas fortes vêm no coração. Pode vir no coração das pessoas num momento difícil como esse. Bem, nós tivemos este lado triste, mas agora nós temos um outro lado. No caso daquela irmã, dessa filha, eu não sei, eu só estou supondo, tá, irmãos? Eu não sei o que ela falou depois. Com certeza, e eu oro para isto, é que ela realmente tenha descansado no Senhor, sabendo que o nosso Deus é soberano acima de todas as coisas. Mas eu quero chamar a atenção para o outro.
O outro, ele também era ladrão, ele também era assassino, ele também estava crucificado, mas aquele outro tem uma atitude inusitada e ele repreende o colega. E nós sabemos, irmãos, como é difícil a gente repreender um colega. Como é difícil a gente repreender um outro estando na mesma situação. Estava ali crucificado do mesmo jeito. Estava ali para ser morto do mesmo jeito, pelos mesmos crimes. Mas na mesma situação, ele tem um coração totalmente diferente. E sabe o que me espanta, meus irmãos? O que me abençoa, melhor dizendo? E ontem, quando eu relia esses textos, eu verti algumas lágrimas. E eu queria ser assim. Ele está ali de um lado e tem ali no meio o Senhor Jesus. O seu rosto correndo sangue, escorrendo por causa da coroa de espinho. O seu corpo ferido por causa das chibatadas que os romanos lhe deram, tantas e tantas. Ele estava despido, magro, esquelético. Isaías diz que não havia nenhuma beleza nele. Sim, estava ali crucificado. Morreria em poucos minutos, e como realmente aconteceu, morreu inclusive antes dos dois. Amados, não havia beleza, não havia ali nele nada que pudesse atrair. O que nós esperamos nesse momento? O que no momento de crise é que vem alguém poderoso, é que vem alguém forte, raios brilhando, a luz abrindo, os céus, as nuvens descortinando. Aí vem o vencedor. Não é assim, irmãos, que nós fomos ensinados o tempo todo? Mas não, ali estava o Senhor, o cordeiro como que havia sido morto. Aí aquele homem, o outro, ele tem algumas atitudes que comovem o coração. Primeiro, ele repreende o colega e ele disse: você não temes a Deus? Não temes a Deus? Sim, naquele lugar, aquele homem ainda tinha a mente voltado para o Senhor soberano que reina nos céus e a terra. Ele tem uma atitude que nós precisamos ter em todo o tempo e em todo lugar. O temor é o princípio da sabedoria. E sabe, meus queridos irmãos, temer a Deus é o segredo do sucesso na vida de qualquer um de nós. Podemos não entender o que está acontecendo. Podemos não saber as respostas, e nem a devemos. Mas ter o temor no Senhor nos coloca no lugar certo. Produz reverência em nosso coração. Por isto, meus amados irmãos, vamos temer o Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Em segundo lugar, aquele homem fala para o seu colega: nós recebemos a devida recompensa de nossas ações. Meus irmãos, a única coisa que nós merecemos é a morte, é a condenação. A salvação que a temos pela graça em Cristo Jesus. Não é nosso mérito. Nós estávamos cegos pelos nossos delitos e pecados. Nós estávamos condenados à perdição eterna, mas ele nos amou primeiro. Ele nos trouxe, ele nos buscou. E se nós estamos aqui, é porque fomos tocados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Ah, sim, meus irmãos, precisamos reconhecer que tudo que temos é graça divina. Ser propício a mim, pecador,
foi a oração daquele homem humilde e que o Senhor diz que a oração dele foi reconhecida nos céus. Em terceiro lugar, aquele homem, ele diz para o seu colega, e eu imagino ele apontando com a cabeça, porque seus braços estavam presos, ele fala, este não fez nada errado. Este não fez nada errado. Ele diz que Jesus não fez nada errado. Como ele sabia disto, irmãos, eu não sei. Mas ele fala, este não fez nada errado. Ele reconhece que ali Jesus estava, não por causa de seus pecados, que Jesus estava ali por causa de uma condenação que ele trouxe sobre si e que hoje nós sabemos que sobre ele estava o pecado de todo mundo, de todos nós. Este não fez nada errado. Agora, o que me chama a atenção nestas três declarações desse homem é o que vem, é o que ele viu e que alguém escreveu no passado com tanta propriedade e eu quero ler para vocês. Ele olha para Jesus. Ali estava Jesus, cabeça baixa, sangue descendo. Ali estava a morte se aproximando quando os soldados chegaram para quebrar-lhe a perna. Ele já estava morto porque estava escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Poucos minutos depois ele diz, Pai, nas tuas mãos rendo meu espírito. Mas aquele ladrão, quando ele olha para Jesus, em vez de morte, em vez de ver morte, ele vê vida. Vocês podem imaginar isso? Crucificado, do mesmo lado. Ele olha para Jesus crucificado e ele vê vida. Onde todo mundo estava vendo tristeza, onde todo mundo estava vendo derrota, ruína, ele vê majestade. Não é isto que ele fala? Senhor, quando entrares no teu reino, ele vê majestade, ele vê beleza no semblante de Cristo. Ele vê o semblante de um rei reinando na cruz do Calvário. Sim, é preciso fé para conseguir ver na morte a vida, na ruína a majestade, na vergonha daquele corpo despido, machucado, ele ver glória, perceber glória, e no que todo mundo falava que era derrota, ele ver a vitória, ele percebia a vitória. Ele viu realeza. Sim, aquele homem viu tudo isto. Alguns falam o bom ladrão. Não, ele não era bom ladrão, não. Ele era ladrão mesmo. A grande diferença é que ele era arrependido e ele conseguia ver em Cristo tudo isto. Vocês podem perceber, irmãos, os três crucificados. O Senhor Jesus, naquele estado lastimável, triste, ele consegue ver tudo isto. É assim que eu quero chamar a nossa atenção. Eu fui chamado a atenção e eu quero chamar a atenção dos irmãos no meio da crise, no meio das dificuldades, no meio da maior de todas as crises. Percebam vida, majestade, glória, vitória, realeza. É isto que nós precisamos atentar, irmãos. E o que nós encontramos mais naquele homem, na oração dele, na singela oração dele? Qual é a oração dele? A oração dele é muito simples. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi a única oração que ele fez. E o que significa essa oração? Ele olha ali para Jesus crucificado do lado dele, entre ele e o amigo dele, ele diz, Senhor, Senhor, só uma fé real
poderia olhar para Jesus, que daqui a pouco estaria morto, e dizer com tanta convicção: Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Oh, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Uma confissão da divindade de Cristo. E sabe o que o que eu aprendo aqui? É que nós queremos ver aquela vitória retumbante, aquela glória da conquista para chamar a Jesus de Senhor. Não, não precisamos daquilo. Ele é Senhor o tempo todo. Ele é Senhor mesmo na cruz do Calvário. Ele é o Senhor. E ali estava única e exclusivamente por amor a cada um de nós. A cada um de nós. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele não exige, ele não ordena, ele clama, ele pede: lembra-te de mim. Ele queria ser lembrado pelo Senhor Jesus. Oh, que oração bendita! Ser propício a mim, pecador. Lembra-te de mim. E nós sabemos que é isso que o Senhor faz. E vou concluir com a resposta do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ainda aqui, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha um reino. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha uma glória. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus diz para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E nós esperamos, e até alguns escrevem com tanta fé, o Brasil para Cristo, a América Latina para Cristo, e tentando estabelecer o reino na terra. E o Senhor diz: meu reino não é deste mundo. Mas aquele homem ali na cruz do Calvário olha para Jesus e ele não vê o morto, ele não vê o abatido, ele vê o rei. O rei. E ele é rei das nossas vidas por dois motivos. Um, por ser o Criador, o outro, porque na cruz do Calvário morreu em nosso lugar. Vamos concluir com a resposta do Senhor. O Senhor responde para ele naquele momento. Eu imagino a resposta do Senhor. Lembra-se, irmãos, como é que Jesus estava? Ele estava cabeça baixa, o peito. Dizem os estudiosos que o sangue comprimia o pulmão, o coração, por causa da pressão que fazia para baixo. Eu imagino a dificuldade em ele falar, em ele pronunciar naquele momento. Mas o Senhor Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele fala em verdade te digo, é com convicção, com certeza absoluta. Em verdade te digo. Ali, pendurado na cruz, o Senhor diz: tu estarás comigo no paraíso. É verdade. Eu te digo. Podes crer, acrescento eu. E ele diz: hoje, olha a promessa do Senhor. É hoje. Eu sei, irmãos, aí nós temos os nossos irmãos teólogos que falam quando é que vai ser o paraíso e tudo mais. Mas aqui está, ele disse, ele garantiu naquela hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É posicional. Nós, hoje mesmo, estamos com Jesus no paraíso. E ele fala: da onde é que vai? Para onde vão? Estão na cruz, 3 cruzes, no monte, está ali, naquele pico, lugar isolado, de tristeza, de angústia, de dor. Aí o Senhor fala: estarás comigo no paraíso. No paraíso. Ah, que lugar, que transladação, que
transporte. Que lindo, meus irmãos. Eu imagino aquele homem escutando essas palavras do Senhor. Ele nem mais sentia a crucificação, porque ele sabia que estaria com o Senhor no paraíso. Mas o Senhor diz: você estará no paraíso comigo. É comigo. Nós dois. E acrescento todos aqueles que creram em Cristo Jesus estariam com ele no paraíso. Eu imagino ele falando isso para aquele homem: estarás comigo, eu serei a tua companhia, você será a minha companhia, estaremos com todos os outros no paraíso. Vocês podem imaginar, irmãos, aquele outro do lado, escutando estas palavras? Como seriam os seus olhos de incredulidade, a sua mente assustada em escutar essas promessas? Será que por algum momento ele olhou e falou assim: eu também quero? Ou ele era duro demais e cego demais para não ver, não crer e não querer? Sim, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, Jesus falou para ele. Sim, meus irmãos, nós precisamos entender claramente que no meio da crise, o Senhor está conosco. Eu sei que é difícil imaginarmos isto, mas lá no Gólgota, lá no Calvário, o Senhor Jesus estava com aquele homem que cria nele. Estamos no meio da pandemia, dificuldades para lá e para cá. Eu gostaria que nesta noite, nesta manhã, perdoe-me, nesta manhã nós víssemos que no meio de tudo isto existe vida proporcionada por Cristo Jesus, existe majestade, porque Ele é Rei, existe glória, porque Ele é o Rei da glória, existe vitória, porque Ele venceu a morte e nos deu vida, e existe realeza, porque Ele tem um reino glorioso. No meio de tudo isto, olhemos para Jesus. A última aplicação. O Senhor está exatamente conosco, como nós estamos aqui. Do lado daquele homem na cruz que clamava por ele, Jesus estava do lado dele. Talvez com mais sofrimento, talvez não, com mais sofrimento, com mais dor, com mais sangue derramado, com mais feridas no corpo, com mais sede a ponto de pedir, com mais dores, com as mãos e os pés cravados. Sim, Jesus estava ali. Hoje, onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. Ele está do nosso lado. E nós podemos ver nesta manhã o Senhor Jesus nos acompanhando, rindo conosco, nos levando para todo e qualquer lugar. Por isso que Hebreus diz que ele sofreu todo o nosso sofrimento. Por isso que Paulo diz em Coríntios que ele, não sendo pecador, ele se tornou pecador, levando sobre si toda a nossa iniquidade. Em todos os dias, ele está conosco. Quando ele diz àquele homem: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no meio deste sofrimento, desta luta, desta angústia, nós podemos experimentar a doce presença do Senhor, passando tudo aquilo
que nós estamos passando também, sofrendo tudo aquilo que ele tem sofrido também. E assim avançamos na nossa jornada. Eu quero ler um hino para vocês. Este hino é uma música que o pessoal canta e eu queria terminar com ele. Ela tem... Bem, eu vou ler e vocês conhecem. Ele diz, é o rosto de Cristo. Eu não vou cantar, irmãos, não se, não se preocupe com isso. Eu não vou cantar. Lembra, né, quando a minha esposa disse, eu falei para ela, vamos fazer um dueto? Aí ela disse, não, meu bem, prega, prega. Então eu só vou ler o que está aqui. O rosto de Cristo, eu não sei quem é o autor, ele diz, sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Eu queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus assim como ele é. Que Deus abençoe, amados, a sua palavra ao nosso coração e a meditação desta manhã. Amém. Mais uma vez nós agradecemos aí o pronto atendimento do convite do nosso irmão, né? Foi muito boa a mensagem. Eu acho que mais do que nunca, é um momento que nós precisamos de estar realmente ao lado de Cristo, né? Isso vale para todos nós. E nós temos realmente que agradecer, porque um dia essa palavra, essa esperança que o mundo não pode dar, chegou até nós. E nós realmente só temos a agradecer. Eu pediria ao nosso irmão Joel para encerrar com a palavra de oração. Aí, após a oração, nossa reunião está encerrada e os irmãos estão em liberdade aí. Joel, por favor. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós realmente, Senhor, agradecemos a Ti pela Tua bondade e pelo Teu amor em cuidar de nós todos os momentos. Te damos graças pela Tua palavra, que vem a nós e mostra a realidade do ser humano, que mostra a nossa realidade. Sabemos que, como aquele ladrão que se arrependeu, a única coisa que nos coloca diante de Ti é o nosso arrependimento e obrigado porque um dia nós reconhecemos isso e hoje nós podemos dizer que somos filhos teus através da pessoa do Senhor Jesus, aquele que se entregou lá na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, junto com os irmãos. Agradecemos a Ti pela saúde de cada um, pelo Teu cuidado com cada um e pedimos ao Senhor que esteja abençoando esse restante de dia e a semana que inicia, que o Senhor possa estar sendo com cada um, protegendo, abençoando e edificando a cada um, para que possamos ser
fortalecidos e vencer as batalhas que temos para lutar. Te agradecemos pelo irmão que trouxe a tua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando ele com saúde, com sabedoria, vinda de ti, para que ele possa seguir fazendo a tua obra. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, todos em liberdade, irmãos. Um bom domingo para todos aí. Dia, irmã Nancy. Obrigado. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você está? Bem. Saudade de vocês, viu? Saudade da turminha aí, Samuel, família, vocês, a família do irmão Joel, do irmão Bertoldo, todos os amados irmãos aí. Que gostoso ver vocês, viu? Saudade. Quando tudo passar, nós vamos fazer uma visita para vocês aí, tá bom? Serão bem-vindos. Podem vir. Oh, que maravilha, serão bem-vindos mesmo. Isso. Oi, Nancy. Tudo bom, querida? Como é que vocês estão? Lucileia, tá bem, querida? Fala. Que bom, irmã Lília, vendo todo mundo aí. Oi, Gabriel. Bem. Cadê os meninos, Joel? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Estão aqui, correndo pela casa aqui. Agora nós temos um espaço bom aqui, aí ele está só na correria por aqui. Só na correria. Isso que eu ia perguntar, como é que faz com o filho na pandemia, que não pode sair lá fora? Ele se comporta direitinho? Mas agora aqui está dando para sair de para fora, aqui tem bastante espaço, a gente está morando num lugar. Que bom, que bom. Foi cedido Muito bom ver você. Irmão Luiz Carlos, tá bom aí, irmão? Tá tudo bem? Tudo bem, irmã? Com vocês? Saudade dos irmãos. Então, ora por nós aqui, nós quase não estamos podendo sair de casa, né? Aqui em Goiás, a contaminação está muito forte. Então, e a vacina, irmãos, está demorando tanto para chegar aqui para nós. Não chegou nem com 70 anos ainda, né? Nós estamos com 66. Então, a gente está meio agoniado para querer vacinar. Então, ora por nós aí, que a vacina consiga chegar a tempo. Mas várias pessoas aqui em volta da gente, não é? Então, a gente está evitando sair, estamos fazendo todo o trabalho online mesmo. Só vamos, às vezes, no mercado comprar alguma coisinha, né? Mas quietinho dentro de casa, não dá para ficar abusando, não. E vocês aí, como é que está? Está mais tranquilo ou também tá perigoso aí? Tá perigoso. Ó os meninos aí, deixa eu ver a carinha deles, deixa eu ver. Olha que lindo. Oi, tá bom? Você lembra da tia Nancy, lembra? Você não lembra de mim não, né? Mas eu lembro de você. Você ou seu irmão mais velho, que a gente brincou uma vez? Era neném. Oi. Falou comigo? Eu acho que foi você. Não lembra. Eu não estou lembrando, estou com ele, sim. O Giovanni esteve aqui até agora, né? Resolveu tomar um banho. Tá bom. Mas que bom, irmãos. E irmã Ana, como é que estão as coisas aí, Ana? Conta para nós, os meninos estão bem? Estão aqui, né? Estão aí, não, ou já saíram? Não, Gustavo ainda está online. Ainda está online. Voltei. Um abraço para eles. Muita saudade de vocês. Viu? Continua orando por nós aí. A nossa agenda todinha foi cancelada, né? Nós tínhamos várias coisas para fazer esse ano. Queríamos visitar alguns campos e reuniões, agora tudo online. Não podemos fazer mais nada, né? Assim, potencial. Mas vamos confiar que Deus vai nos ajudar, que nós vamos atravessar esses tempos difíceis. Amém. É no Senhor, né? Amém.
Impressionante. Ah, né? Sônia. Daí conhece a mora na Bahia. Oi, Júlia. William. Não, Gabriel. Cadê o Biel? Oi, Biel. Oi, Biel. Rapaz, Pelo amor de Deus. Gente, eu nem pensei no Irmãos, beijo para vocês. Beijo, irmão. Bom domingo. Boa semana a todos. Um abração para vocês. Beijo, Até. abraço. Para mim, tá? É. Samuel, família, escreve para nós também, tá? Vou ajudar a Nancy lá na cozinha. É isso aí, irmão. Vou pegar o Joel aqui também. Também vai me O ajudar. Eduardo é meu ajudador agora. Nós dois pegamos aqui em casa. Ajuda a Que trabalho que dá uma casa. Nunca tinha visto, né? 40 e tantos anos de casada, não sabia. Toda semana tem que limpar fogão, tem que limpar chão, tem que lavar. A pandemia questões também, viu, para os maridos aí. Pois é. Uma hora fica sabendo, né? Fica. Uma hora a ficha cai, né? Então, tem que lavar. Mas vai lavar de novo, Nancy? Falei, vai. Tem que guardar de novo? Tem. Tem que limpar o fogão de novo? Tem. Tem que lavar o banheiro? Tem. Coisas boas também, né? É o trabalho da dona de casa. Oi, Júlia. Tá bom, gente. Um abração para vocês da minha parte. Abraço a todos. Cuidem aí, viu? Se cuidem direitinho. Alô, João Batista. Ô, João, Cileia, Camila. A Camila. Tchau. Tchau. João.